Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para apresentar para vocês um vídeo sobre matemática nos anos iniciais. O foco deste vídeo é sobre materiais didáticos no ensino de figuras espaciais e figuras planas. Neste vídeo vocês verão dois tipos de materiais. Materiais analógicos, que são manipulativos, materiais físicos, e materiais digitais, que vamos apresentar para vocês por meio de softwares. Bom, gente, a primeira proposta que a gente apresenta de material é o uso de embalagens, certo? Então aqui vocês estão vendo, tem embalagens do contexto das crianças, mas também tem objetos, não só as embalagens, como também objetos como a esfera, que é a bola, né? Lembrancinhas, cofrinho. Bom, qual é a ideia? A ideia é trazer uma variedade de objetos e embalagens com formatos diferentes, para que as crianças possam manusear, perceber elementos na forma desses objetos que assemelham e que diferenciam. Então, no primeiro momento, elas devem ser convidadas a manusear os objetos, observar como é que esses objetos, que formatos eles apresentam. Num segundo momento, é importante propor para as crianças situações de classificação. O que pode ficar junto, né? Então, eu posso perguntar para a criança, o que pode ficar junto? Vamos formar aqui grupos com esses objetos, com essas embalagens, e as crianças podem classificar em objetos arredondados e objetos não arredondados. Esse é uma primeira atividade. Uma segunda atividade também a ser feita é pedir para que a criança faça contornos. Então, ela pode contornar, escolher uma determinada forma, colocar sobre papel e fazer contornos de base, no caso aqui que é um cilindro, mas também de faces das formas, né, das embalagens, para ela perceber a relação entre a forma espacial, que são essas formas aqui, e as formas planas, que podem estar no papel. O trabalho com as embalagens, após você promover o espaço de manuseio, comparação entre as formas, classificação entre as formas, uma sugestão muito boa é você promover os contornos das faces ou bases das embalagens. Então, por exemplo, levar as crianças a escolherem uma forma, né? Uma forma espacial, uma embalagem, e pedir para que ela faça contornos dessas faces em uma folhinha de papel, no chão, com giz, tá certo? Eu trouxe aqui uma sugestão. Depois desse trabalho, você pode, como professor, já levar alguns contornos feitos das figuras que você tem e pede para as crianças encontrarem quais faces das formas ajudam ou cobrem exatamente esses contornos, para eles fazerem o pareamento. Então, aqui você tem diferentes formas planas, onde eles vão procurar quais faces que permitem contornar a figura, né? Contornar não, cobrir a figura que eu coloquei aqui, tá certo? Então, essa é uma atividade bem desafiadora para os meninos relacionarem. Uma outra atividade é você promover a planificação. Então, você tem caixas e você pede para as crianças, né, fazer esse recorte para que elas percebam, era uma caixa, e elas percebam quais faces que cobrem essa caixa. E aí esse trabalho de planificação é muito rico para a criança associar qual planificação, essa planificação corresponde a qual forma que a gente tem aqui na mesa. Ou, no caso,
essa outra planificação aqui corresponde a qual forma aqui da mesa. Então, é bem desafiador para a criança ela observar as formas espaciais, né? Como elas estão, e depois observar que elas planificadas, elas têm um outro jeito de se apresentar. Isso permite que ela desenvolva essa visualização espacial. Bom, agora vamos falar um pouco sobre um material que é bastante acessível às escolas, porque é bem presente em alguns livros didáticos, que é o Tangram. O Tangram é um quebra-cabeça chinês, milenar, que tem uma contribuição grande para o trabalho com a geometria nos anos iniciais e até anos finais de fundamental. Nós vamos falar de algumas habilidades específicas que a gente pode promover com o Tangram, que é a ideia de compor e decompor figuras, visualizar e comparar dimensões entre as formas e fazer relações. Então, a relação entre triângulos e quadrados, a relação entre triângulos e paralelogramos, a relação entre triângulos e triângulos menores e triângulo médio ou triângulo maior. Então, é bem interessante essa relação que o Tangram possibilita quando as crianças começam a manusear e a comparar as peças. Nós vamos aqui sugerir duas atividades. Após o manuseio, uma atividade rica a ser feita é a composição de figuras. Então, como eu falei, o Tangram, ele é composto de 7 peças e ele é composto, a sua forma original é um quadrado. Mas com as 7 peças, é possível que eu possa formar com as crianças não somente o quadrado, mas um retângulo, um losango, o paralelogramo, o triângulo e um trapézio. Após o trabalho com o manuseio, com as formas do Tangram e a observação das relações entre as diferentes formas, nós sugerimos um trabalho com a composição de figuras que pode ser bastante rico no desenvolvimento do pensamento geométrico das crianças. Então, a gente tem aqui 3 momentos para esse trabalho. Um primeiro momento é você apresentar figuras com as quais as crianças precisarão cobri-las usando todas as peças do Tangram. Mas veja que o desafio aqui é pequeno, por isso que é o primeiro nível, porque os contornos das peças internamente estão visíveis. Este é o primeiro nível, que a gente poderia dizer para o primeiro ano. Mas, dependendo de como as crianças estejam, a gente já pode avançar para o segundo nível, que corresponde você mostrar a mesma figura, só que agora sem a delimitação dos contornos internos das figuras. Então, você só delimita os contornos externamente. Então, a criança já tem um desafio maior. Um terceiro nível seria você apresentar uma figura, só que em tamanho menor, no caso aqui eu usei a mesma figura, em tamanho menor, que a criança vai apenas visualizar e com as formas que ela tem do Tangram, ela vai fazer essa composição em outro plano, que não seja aqui em cima, né, sobrepondo, porque ela está em tamanho menor. E é isso. Bom, gente, vamos mostrar a vocês uma plataforma que mostra pra gente, que é sugerida pra gente, manusear o geoplano digital, certo? O geoplano é um material didático, né, composto por pregos e por pinos. A gente tem um laboratório na universidade, mas aqui a gente vai mostrar para vocês esse geoplano de forma digital, nesse app aqui, que tem essa página que vocês têm acesso no texto que foi enviado para vocês do 5º ano. Então, ele é bem simples. Você tem aqui embaixo as barras com orientações, que nós fizemos um texto e mandamos para vocês com essas orientações, porque aqui na plataforma ele está em inglês, mas a gente já mandou para vocês em português. Então, como é que a gente manuseia esse geoplano? A gente vai escolher uma outra tela, por exemplo, uma tela maior, tá certo? Mas eu posso escolher uma tela circular, eu posso escolher uma tela menor, quadrangular, e eu vou escolher essa tela aqui mesmo. Eu escolho com o mouse uma liga e arrasto para onde eu quiser. Feito isso, eu posso com o mouse ir arrastando e eu vou
moldando, criando a figura que eu quiser. No caso aqui foi um triângulo, mas eu não estou querendo mais ficar com o triângulo, então eu posso mexendo com o mouse e agora já transformei em um retângulo. Ou posso continuar e vou pegar esse retângulo e vou transformar em um trapézio. E assim por diante. Então, é possível você fazer de cores diferentes. Quando você clica aqui, altera a cor, certo? E é possível você dar a norma para a criança, dizer, olha, eu quero que vocês tracem no geoplano apenas triângulos, ou eu quero que vocês tracem apenas quadriláteros, ou pentágonos, ou hexágonos, e assim por diante, tá? Então, é uma plataforma que nos dá a possibilidade de utilizar e de trabalhar com figuras poligonais, e ela tem possibilidade ainda de que a gente trabalhe com a ideia de área, né? Se eu considerar que cada quadrado desse é uma unidade de área, tá certo? Então, eu ainda posso relacionar com o trabalho com grandezas e medidas. Aproveitem, é um material rico que está à disposição de todos, principalmente nesse contexto que a gente não está com as crianças presencialmente. Então, essa é uma ótima sugestão para que as crianças tenham em seus computadores, tenham acesso a essa ferramenta. Uso de tecnologia, linguagem Logo. O Logo é uma linguagem de programação desenvolvida na década de 1960 com o objetivo de colocar a criança para controlar um robô. Esta linguagem se baseou no construtivismo de Jean Piaget, cuja proposta inicial era colocar a criança para realizar uma ação utilizando o computador. A estrutura do Logo é bem simples, ela é formada por uma janela gráfica e uma janela de comandos, onde é possível, com comandos simples e intuitivos, realizar vários movimentos nesta linguagem. Por exemplo, um comando bem simples seria para frente, PF, PT para trás, PE gire para a esquerda e PD gire para a direita. Através desses comandos é possível construir várias entidades geométricas, né, no ambiente da linguagem Logo. A proposta aqui é construir um quadrado, seguindo esses passos: PF 150, PD 90, PF 150, PD 90, PF 150, PD 90, finalizando em PF 150. Vamos lá para o ambiente. Qualquer site de busca, digita Logo Linguagem, instala o Logo na sua máquina, aparece esse íconezinho, e aí você abre. Abre a janela gráfica e a janela de comandos. Clicando em Start, a gente aciona a janela de comandos e vamos tentar construir o quadrado. PF 150, tartaruga se desloca para frente 150 passos. PD 90, tartaruga gira 90 graus à sua direita. Novamente, PF 150, PD 90, PF 150, PD 90, PF 150. Finalizamos a construção de um quadrado. Vejamos agora como seria para construir uma casa. Então, a gente restaura a janela gráfica, a janela de comandos, e vamos digitar novamente. PF 50, PD 60, PF 80, PD 60, PF 80, PD 60, PF 50. Construímos
a parte lateral e o telhado da casa. PD 90, PF 70, PD 90, PF 40, PF 90, PD PF 30, finalizamos a nossa casa. A partir de sequências contínuas, sem saltos do desenho, o logo mostra ao operador uma mudança em tempo real de sua construção geométrica, permitindo-lhe atentar para propriedades como lateralidade, simetria, tamanhos de segmentos, giros de ângulos, com rapidez e autoconfiguração, que só a tecnologia permite. Uso de tecnologia, aplicativo GeoGebra. O GeoGebra é um software matemático que trabalha com geometria dinâmica e a sua proposta é de utilizar ferramentas para integrar a geometria à discussão de álgebra. Com essa possibilidade, é possível realizar várias construções geométricas e analisá-las com relação às suas propriedades. A estrutura do GeoGebra é formada pelo menu principal, barras de ferramentas, janela de visualização e janela de álgebra. Vejamos como esses aplicativos. Inicialmente, você tem que baixar o GeoGebra no seu computador ou usar de forma online. Você abre um aplicativo de busca, coloca o nome GeoGebra, já aparece tanto a possibilidade de você fazer o download como a possibilidade da utilização online, tá? Você entra num desses aplicativos e tem a possibilidade de fazer o download. Depois de instalado em sua máquina, aparece um íconezinho com esse símbolo aqui, GeoGebra. Vamos abrir. Pronto. O ambiente do GeoGebra é esse. No canto superior direito temos o menu principal, com a possibilidade de tratar o arquivo, né? Tanto de criar como abrir, de gravar, de compartilhar arquivos. Temos um outro menu, chamado menu secundário, com a possibilidade de visualização 2D, 3D e outras funções. Temos aqui a janela de visualização da álgebra, tá? Eu vou fechar. Na janela de visualização, temos a barra de ferramentas. O primeiro ícone remete a pontos. A gente pode construir pontos, por exemplo, um ponto A, um ponto B. A gente pode colocar rótulos nesse ponto. O segundo ícone remete a segmentos retas. Então, a gente pode construir um segmento de reta entre esses dois pontos A e B.
Outra possibilidade é realizar discussões com relação a esses segmentos, né? Traçar retas perpendiculares, retas paralelas. Outro ícone interessante seria esse terceiro ícone que remete à construção de polígonos, né? Polígonos diversos. Vamos tentar construir um triângulo. Eu preciso colocar 3 pontos no plano cartesiano para realizar essa construção. Na discussão da construção de polígonos, é possível construir polígonos regulares. Por exemplo, eu quero construir um quadrado. Então, eu coloco o primeiro ponto, coloco meu segundo ponto e abre uma caixa pedindo que eu identifique a quantidade de vértices desse polígono. Então, como eu quero construir um quadrado, 4 vértices, eu clico OK e construo o quadrado. Posso movimentar esse quadrado para qualquer parte do meu plano cartesiano. Posso realizar ampliações, né, ou reduções desse meu quadrado, como também rotacional. Vou deixar ele aqui. Vamos agora tentar construir um polígono regular, um pentágono. Coloco os 2 pontos, ele já me pergunta quantos vértices. Eu coloco 5, clico OK e está pronto o meu pentágono, que eu também posso movimentá-lo, também posso ampliá-lo, posso reduzi-lo, né, de acordo com o meu desejo. Vamos abrir o GeoGebra agora e tentar botar um sólido geométrico. Então, vamos para o menu secundário, abrimos, verificamos que tem a janela de visualização 2D, que é essa, tem a possibilidade de janela de visualização 3D. Vamos fechar a janela da álgebra para ganhar espaço, e eu vou fechar essa janela aqui também do plano cartesiano, para a gente visualizar melhor as nossas construções geométricas. Então, verifique que no menu principal, eu tenho agora a possibilidade, tem ponto, tenho segmento de reta, tenho a possibilidade de construção de polígonos, mas também tenho a construção, tenho a possibilidade de construir poliedros. Vamos realizar uma construção de uma pirâmide. Por exemplo, vamos construir uma pirâmide de base triangular. Então, eu preciso de 3 pontos, né? E agora eu preciso identificar a minha altura. Então, qual a altura da pirâmide? Eu posso, nesse mesmo formato, construir outros sólidos, né? Prismas, cones, cilindros. Tá? Vamos lá para a construção de um prisma. Posso construir um prisma de base quadrada. Tá? Então, a gente coloca os pontos. E aí, a gente dimensiona a altura desse prisma, tá? A altura, a inclinação do meu prisma. Então, aqui está o meu prisma. Vamos construir um cone. Seleciono o local onde será construído esse cone. Dimensiono 2 pontos, me aparece o raio. Devo colocar o raio, vou colocar o raio 2. E aí, tenho o meu cone. Esse cone, há possibilidade de
manipulá-lo, ampliando, reduzindo ou mudando, né, sua posição com relação ao plano. Tá? Vou colocar aqui. Vamos construir também, essa mesma possibilidade, um cilindro. Então, da mesma forma do cone, eu preciso especificar um raio. Vou colocar um raio e aqui eu tenho o meu cone. Eu também posso movimentá-lo, né? Dimensioná-lo da forma que eu desejar. Tá? Quando eu aperto aqui mover, eu posso dimensionar, eu posso movimentar todo o meu plano cartesiano, tá? E eu posso me permitindo a visualização com relação à sua parte frontal, à sua parte lateral, à sua base. Então, eu consigo visualizar os sólidos em qualquer perspectiva que eu desejar, tá? Com o GeoGebra, também é possível propor situações desafiadoras para as crianças. Por exemplo, né, com três pedaços de madeira de tamanhos de 3 centímetros, 4 centímetros e 9 centímetros, é possível construir alguma forma geométrica plana? Então, essa é uma situação que pode ser verificada com o uso do aplicativo. Então, por exemplo, a partir de seletores, você constrói segmentos de retas com as medidas específicas. No nosso caso, 9, eu posso reduzir ou ampliar esse comprimento. Então, vou deixar 9, que é a proposta da situação. O outro segmento com 3 e outro segmento com 4. E aí fazer a verificação se é possível com esses comprimentos formarmos um triângulo, por exemplo. Então, vamos lá. Pegamos o primeiro segmento de 9 e com o segundo segmento colocamos um sobre o vértice do outro. E o terceiro segmento, juntamos também com o segmento anterior. E aí a gente tenta juntar as 3 partes e verifica que não é possível formar um triângulo com esses comprimentos. O aluno ele tem a possibilidade, né, de realizar várias construções, né? Então, se ele não está convencido que a construção que ele fez foi legal, ele pode fazer novamente outra construção, né? Organizar de modo diferente os segmentos, tá? E aí verifica novamente que não é possível, né, a construção de um triângulo com esses comprimentos. A gente tem o teorema da desigualdade triangular, que diz que dois lados, o somatório de dois lados de um triângulo tem que ser maior do que o terceiro lado. E aí a gente verifica essa atividade. Chegamos ao final do vídeo, esperando que ele possa ter contribuído com a formação de cada um e de cada uma e que ele venha se fazer presente nas práticas escolares com as crianças, tanto do ciclo, do 1º ao 3º ano, quanto do 5º ano.